A paz de Deus com todos os irmãos, eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está em Lucas, capítulo 15. Quero ler com a ajuda de Deus e com a guia do Bom Espírito. O título diz assim: A parábola da ovelha e da dracma perdida. E chegaram-se ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Estes recebe pecadores, é como eles. E eles lhe propôs uma parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida e venha a achá-la, e achando-a, põe ela sobre os ombros, gostoso, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende o candeeiro e vai à casa e busca com diligência até achá-la, e achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, por já achei a dracma perdida. Assim vos digo que alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho pródigo. E disse mais o Senhor: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu para eles, plural, para os 2, a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantou-me e irei ter com meu pai. Direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de chamar seu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantou-se e foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou ao pescoço e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-o depressa, melhor vestido, vesti-lo, e pondo-lhe anel na mão, alparcata nos pés. Trazei um bezerro cefado, matai-o, e começamos a alegrarmos. Porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando chegou perto da casa, viu a música, glória ao nome do Senhor, e das danças, e chamou um dos seus servos e perguntou: O que está acontecendo? Ele disse: Veio seu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas aquele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai, estava com ele. Não, somente esses versos. Glória ao nome do Senhor.
Santo, santo é o Senhor. Irmãos, vamos ficar bastante na comunhão. Glória a Deus, porque essa palavra de hoje, ela é uma palavra de salvação. Ela é uma palavra que quebra, aleluia. Ela dá uma luz na escuridão, aleluia, daquele que é religioso, daquele que está dentro da igreja, mas ainda não entendeu nada. E está correndo um grande e sério perigo de não herdar a coroa da vida eterna. Então vamos ficar bastante na comunhão. O Senhor, nessa palavra, dá a resposta àqueles, aleluia, mesmos, aqueles que estavam ali, aleluia, procurando alguma forma de erro no Senhor. Glória a Deus. Procurando algum jeito de criticar, aleluia, de formar armadilhas para pegar o nosso Senhor. E o Senhor, aleluia, dá, aleluia, resposta àqueles mesmos, aleluia. E nós, nos dias de hoje, ainda, aleluia, são fariseus e escribas nas coisas de Deus. O Senhor era criticado por ensinar, aleluia, os perdidos, os ladrões, as prostitutas, glória a Deus. Mas o Senhor faz uma pergunta para vocês hoje. Para quem que ele veio? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Não foi, aleluia, para salvar a todos? E quando a palavra fala todos, aleluia, tem alguma discriminação, tem alguém que aí não pode ser incluso, aleluia, na salvação do Senhor, sendo Ele o provedor da salvação? Glória a Deus. E se salvar a todos, principalmente aqueles que estão perdidos. Glória a Deus. Ele veio para aqueles que estavam doentes, disse ele. Glória a Deus. Então o Senhor, aleluia, glória a Deus, indignado, aleluia, com aqueles murmúrios, aleluia, falou: vou contar 3 historinhas para vocês, glória a Deus. E o Senhor começa: quem de vós, aleluia, tendo 100 ovelhas, aleluia, santo Deus, perde uma e, aleluia, não lança as 99 seguras em casa e vai ao deserto procurar aquela que estava perdida, e quando a encontra, fica muito feliz, ao ponto de comemorar com seus amigos, vizinhos, família, aleluia, porque encontrou aquela ovelha perdida. Glória a Deus. Aí o Senhor, aleluia, dá uma adentro no finalzinho dessa primeira história. Glória a Deus. Ele diz assim: aí o Senhor disse: pois te digo que no céu também haverá uma festa quando um pecador se redime, aleluia, se arrepende dos seus pecados, mais do que as 99 boas pessoas que não precisam de arrependimento. E ainda continuou com a segunda história. E aí, glória a Deus, ele conta outra história que diz assim, glória a Deus: há uma mulher que possui 10 dracmas e perde uma, glória a Deus, dentro de casa. E ela sai à sua procura, glória a Deus, levantando todos os móveis, varrendo a casa, procurando, aleluia, com fervor, aleluia, em toda a casa, limpando-a, glória a Deus, até achar. E quando encontra também, faz uma festa, chama as suas amigas, as suas vizinhas, glória a Deus, para comemorar que a dracma que estava perdida foi achada. Pois assim também o Senhor disse, glória a Deus, que os anjos de Deus também, aleluia, se alegrarão por causa, aleluia, de um pecador que se arrependeu. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui, aleluia, nessas 2 histórias, no começo, aleluia, dessa exortação da palavra de Lucas, capítulo 15, glória ao nome do Senhor, aleluia. Santo Deus, vamos ficar bastante na comunhão, porque a partir de agora já começa o entendimento descer na nossa cabeça e no nosso coração. Glória ao nome do Senhor, pois, aleluia, aqui o Senhor comparou uma ovelha, aleluia, que foi perdida, aleluia, no deserto, ou
aleluia, traduzindo, fora de casa, ela foi perdida fora, glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus. E essa ovelha, irmãos, aleluia, ela sabia que estava perdida, glória a Deus. Essa ovelha, aleluia, porque por ser um animal, que sentimentos, glória a Deus, ela estava, aleluia, ciente que estava perdida no deserto, e por certo no seu íntimo clamava, aleluia, um resgate, glória a Deus. Ela ficou no deserto perdida, glória a Deus, no escuro, com medo, santo é o Senhor, aleluia, até ser achada, glória a Deus, aleluia. E o Senhor comparou, aleluia, essa ovelha com uma pessoa que é pecadora. Então uma pessoa que sabe que é pecadora, estava pecadora fora, estava pecadora no mundo, estava pecadora no deserto. Glória ao nome do Senhor. Bastante comunhão, irmãos, glória a Deus. E também comparou a outra pessoa a uma dracma. Dracma, para aquele que não sabe, é uma moeda, glória a Deus, que era dada às jovens moças, aleluia, no Oriente Médio pelo pai, como se fosse um dote, glória a Deus. E ela ia ali guardando as moedas, glória a Deus, aleluia, para que se um dia seu esposo faltasse, ela teria uma condição financeira de voltar até a sua família ou se esconder por um tempo. Glória ao nome do Senhor. Estamos falando, irmãos, aleluia, de uma região de guerra desde o começo do mundo, até nos dias de hoje. Não é assim que vemos? Aleluia, glória a Deus. Então, bastante comunhão. Então, ali, aleluia, essa moeda estava perdida dentro de casa. Mas uma moeda não é um animal. Uma moeda não é um ser humano. Uma moeda não tem sentimentos. Glória ao nome do Senhor. Então a moeda não sabia que estava perdida dentro de casa. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor comparou, glória a Deus, a dracma, aleluia, como um pecador. Assim como ele havia comparado uma ovelha com um pecador. Glória ao nome do Senhor. Está entendendo, irmão, essa palavra? Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, glória ao nome do Senhor. Então, ambos os casos, glória a Deus, perdido em casa ou perdido na rua, o Senhor disse que o céu, os anjos, estariam em festas, glória a Deus, se eles se arrependessem. Foi bem claro, haveria festa nos céus e os anjos se alegrariam nos dois casos. Glória a Deus, se os pecadores, aleluia, se arrependessem dos seus pecados, aleluia, e fossem chamados ao reino dos céus. Tem alguma dúvida? Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então o Senhor começa, irmãos, aleluia, a terceira história, glória a Deus, que havia, aleluia, um pai, aleluia, cheio de posses, fazendeiro, muito rico, que tinha 2 filhos, glória a Deus. O primeiro, aleluia, o mais novo, era perdido em seus pensamentos caídos de natureza, glória a Deus. Dentro dele, aleluia, só pensava em coisas do mundo, em bebedeiras, mulheres, prostituição, jogos, aleluia. Mas, aleluia, sua natureza caída, ele nunca escondeu isso de ninguém, aleluia, ao ponto de um dia pedir a sua herança com seu pai vivo, glória a Deus. Irmãos, aleluia, glória a Deus, uma falta gravíssima, aleluia, perante a cultura daquele povo, glória a Deus, um desrespeito, aleluia, glória a Deus, ao ponto, aleluia, que ele quisesse que seu pai tivesse morto, porque a palavra herança, até nos dias de hoje, ela só pode ser feita, aleluia, a pessoa ser herdeira daquele que se foi, glória ao nome do Senhor, santo Deus. Mas, irmãos, aleluia, a palavra diz, aleluia, que o pai, vendo aquilo, aleluia, repartiu os bens e dividiu, glória ao nome do Senhor. E agora vem a palavra-chave, e dividiu aos 2. Santo, santo é o Senhor, glória a Deus. Nunca, aleluia, vocês poderiam ter se atentado a esse ponto.
Glória a Deus, porque essa palavra já foi pregada muitas vezes, aleluia, como o arrependimento do filho que volta e a revolta do outro que ficou. Glória a Deus, mas essa palavra vai esclarecer para você, aleluia, que nenhum dos dois é santo. Glória ao nome do Senhor. Um era arrependido, aleluia, nunca foi arrependido. Glória ao nome do Senhor, só voltou para casa, aleluia, por falta de comida, por necessidade. Glória ao nome do Senhor. E o outro, aleluia, escondido dentro, aleluia, da sua crença, do seu eu, glória ao nome do Senhor, da sua falta de perdão, porque também recebeu a herança, glória ao nome do Senhor, mas em nenhum momento na palavra, aleluia, nós vemos que ele repreendeu o seu irmão, glória a Deus, em nenhum momento da palavra, vemos que ele renunciou, falou, não pai, para a minha parte não precisa dividir não, porque eu estou junto com o Senhor aqui, glória ao nome do Senhor, aleluia. Para pôr um ponto final nessa palavra, aleluia, dizendo muitos por falta de entendimento, aleluia, que o filho, aleluia, a parábola do filho pródigo, que ele volta arrependido, não, irmãos, glória a Deus, bastante comunhão, porque ele não voltou, porque ele se arrependeu, glória ao nome do Senhor, ele voltou, aleluia, por sentir fome, glória a Deus, aleluia, santo, santo tu és, Senhor, glória a Deus. Mas voltando à palavra, o filho mais novo, aleluia, perdido fora de casa, pois pegou a sua parte da herança e foi para, aleluia, um país vizinho. Gastou tudo na prostituição, no jogo de azar, glória a Deus, em tudo que não prestava. E o Senhor, aleluia, diz que naquele país houve uma grande fome. Houve uma grande crise, falta de trabalho, aleluia. E aquele que era alguém, enquanto tinha dinheiro, perdeu tudo. Glória a Deus. Aquele que era o cara quando pagava drinks, quando ficava na bebedice com vários, aleluia, foi morar nas ruas, glória a Deus. E descobriu que ele não tinha amigo nenhum. Santo é o Senhor, glória a Deus. Quantos de nós, aleluia, que vivemos nesse mundo de ilusão, achamos que temos amigos, companheiros, glória a Deus, santo Deus, mas que quando realmente precisamos, quando realmente, aleluia, a coisa fica séria, aleluia, que é um jogo de vida ou de morte, some todos, glória a Deus, e te deixam na rua da amargura. Passou fome, aleluia, glória a Deus, perdeu a sua dignidade, glória a Deus. Perdeu todo aleluia, seu respeito, vivia sujo, fedido, aleluia, por a falta de banho. Suas roupas de linho puro agora eram trajes, agora eram velhos trapos, aleluia. Vivia pedindo, aleluia, um pouco da comida dos porcos, aleluia, mas que ninguém dava. Nesta hora lembrou, aleluia, da sua casa, que seu pai e os seus funcionários de seu pai, aleluia, viviam bem, pensou ele, com a mesa farta, tinham comida e bebida, glória a Deus. Então ele resolveu, aleluia, vou voltar, glória a Deus, vou falar para o meu pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno que, aleluia, me enxergues mais como seu filho, mas que me faças seu empregado. Glória ao nome do Senhor, aleluia, santo Deus. Agora, aleluia, te deixo uma pergunta, glória a Deus. Isso é se arrepender de verdade ou é uma conveniência? Te pergunta a Deus nesta tarde, glória a Deus. Já o segundo filho, glória ao nome do Senhor, era como, aleluia, santo Deus, aleluia, a dracma perdida, uma pessoa perdida dentro de casa, com sua religião, com sua religiosidade, aleluia, pois o Senhor, aleluia, não fala na história que ele repreendeu o seu irmão ou rejeitou, aleluia, a divisão dos bens, pois também herdou a metade de todos os bens. Glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. O seu silêncio diz muito de quem ele era. E quando seu irmão voltou, aleluia, ele viu que seu pai havia recebido seu irmão de braços abertos,
ficou revoltado, transtornado, não queria que seu irmão estivesse de volta em casa, são e salvos. Glória a Deus, Santo Deus, perdoado de seus pecados, aleluia, para aquele que esteja, aleluia, de braços abertos para recebê-lo. Glória a Deus. Irmãos, aleluia, qual é o pior? Glória a Deus. Aquele que sempre foi louco, glória a Deus, ou esse que sempre fingiu que estava certo? Glória a Deus. Esse que a gente encontra muito dentro das igrejas, Jesus. Glória a Deus. Com beijos no rosto, aleluia, mas que não tem o perdão no coração, que não tem a caridade, glória a Deus, que não tem o amor de Cristo. Glória a Deus, Santo Deus. Pois, irmãos, aleluia, o Senhor quis nos mostrar, glória a Deus, que as duas histórias, apesar de distintas, eram iguais, glória a Deus. Um era fingido, guardava rancor e mágoa, glória a Deus. Nunca havia sido sincero com seu pai, aleluia, pois vivia para somente agradar, glória a Deus. E o outro voltou por uma condição, por fome, por condições precárias, mínimas de viver, glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, tem comunhão para receber o resumo dessa palavra? Glória a Deus, tem comunhão, aleluia, para receber aquilo que Deus está me mostrando dentro do meu coração? Glória a Deus. Então, irmão, a chave da palavra é essa. Se você vive dentro da igreja, glória a Deus, só tentando agradar, só, aleluia, vive uma vida, aleluia, glória a Deus, muitas vezes, aleluia, fechada, sem perdão, glória a Deus. Vive uma vida, aleluia, de fachada, sem amor, sem respeito, sem santidade. Vive e vivendo, aleluia, glória a Deus, um dos outros, tentando derrubar, enganar, glória a Deus. Aquilo que está dentro de você não tem nada com Deus. Em você não há perdão. Se em você não há renúncia, se em você não há santidade, glória a Deus, não há transformação. Te digo, aleluia, que o céu se fechará para você, aleluia, glória a Deus. E você ouvirá do Senhor: afastai de mim, porque eu não te conheço. Oh, irmão, glória a Deus, vive em Cristo, vive só por Cristo, irmão, aleluia. Ajuda sim, se tiver vontade, caridade, de desejo no seu coração, glória a Deus. Se não tiver, ora a Deus, aleluia, para que Deus te transforme, aleluia, que arranque dentro de você esse espírito, aleluia, que está te enganando, que está te levando para o precipício, glória a Deus. Nunca faça nada por troca, por média, por benefício próprio, aleluia, mas sim pela alegria, glória ao nome do Senhor, pela alegria, glória a Deus, Santo Deus. Ô irmã, aleluia, glória a Deus, para, aleluia, de panelinha, irmãs, glória a Deus, para de picuinha. Vai ser mulher sábia, vai cuidar da sua casa, vai cuidar dos seus filhos, do seu esposo, da sua vida. Para de cuidar das vidas dos outros, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque aquilo que sai da boca é que o coração está cheio. Vamos granjear os talentos, aleluia, de amor. Vamos lutar pela vida eterna um pelos outros, vivendo no amor, na caridade, aleluia, glória a Deus, no perdão, aleluia. E quando eu falo de igreja, eu não falo somente, aleluia, aleluia, de prédios materiais, de comunidade, mas eu falo do seu coração, glória a Deus, aquele que é a morada do Espírito Santo, aleluia. Há muitos irmãos, aleluia, nos dias de hoje, aleluia, mantendo o Espírito Santo cativo dentro do seu coração, escondido, sequestrado, aleluia, amarrado, glória a Deus, Santo Deus, pois não consegue manifestar em você a essência do amor, da caridade, glória a Deus, escondido dentro, esperando que, aleluia, ele fica dentro de você, orando, esperando que renasça dentro de você uma flor,
um novo homem, que traga bom cheiro, bons frutos no Senhor. Vivamos, irmãos, aleluia, todos nós, na esperança e no amor de Cristo, o único que salva, transforma e liberta. Esta é a palavra. Deus seja hoje e eternamente louvado.